Oi, meus queridos, tudo bem? Ó, vamos começar aqui com uma nova lógica, né? Uma outra forma de aprender. A gente tinha ido um tempinho nas aulas gravadas, fomos para as aulas online, vamos voltar por um tempinho para as aulas gravadas. E aí, antes de começar, eu queria dar alguns recados para vocês. Então, prestem bastante atenção nesse momento. Primeiro vocês lembram como a gente divide a nossa nota? A nossa nota é dividida entre ponto de tarefa, ponto de participação e ponto de um trabalhozinho final, que eu vou passar mais pra frente. Lembrando disso, e pensando que nessas últimas 5 aulas, antes de fechar esse outro bimestre, a gente não vai ter aulas né, para vocês poderem participar, então reforcem as tarefas. Façam, mandem no meu e-mail, os colegas de vocês têm, perguntem entre vocês, qualquer coisa, manda uma mensagem lá na escola, marca um horário comigo, pega o meu e-mail. Vou repetir aqui. É Luciana P.Marim. Luciana P.Marim. Marim se escreve MARN @gmail.com. E me mandem a tarefa. Porque aí o ponto da tarefa vai ficar mais importante ainda. Agora que a gente vai ter que diminuir, redistribuir esses pontos para tirar um pouco da questão da participação. Combinado? Primeiro recado. Segundo recado. As aulas estão sendo gravadas, mas eu continuo fazendo a tutoria, eu continuo apoiando vocês, estando ali, ajudando vocês a estudarem, conduzindo vocês, ficando de olho. Então, podem continuar me mandando e-mail quem quiser ajudar, quem quiser participar. Ele vai geralmente estar acontecendo no dia de quarta-feira, às 3h30 da tarde. Então, por enquanto, é isso que a gente vai manter. Qualquer outra novidade, qualquer outra forma de existir, né, essa tutoria colaborativa, a gente vai avisar. Por enquanto é isso, tá? Então a tutoria ela vai continuar e os meus atendimentos também. Então, se vocês precisarem falar comigo, né, nesse momento um pouco mais individual, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade para estudar, alguma dificuldade dentro de casa, quiserem desabafar, eu tô dentro desse espaço também. É só ligar lá na escola, ligar na secretaria e pedir para marcar um horário comigo. São as meninas que estão cuidando da minha agenda. Algumas pessoas me mandaram mensagem no e-mail, algumas pessoas me mandaram mensagem no Instagram, perguntando, né, como eu ia poder fazer isso, ajudar. Pode marcar um horário com você aqui. Eu falei, gente, não adianta, porque vocês têm que mandar e-mail pro pessoal da escola, porque são eles que estão cuidando da minha agenda. Então, se alguém marcou, eles só me avisam no dia do atendimento. Lu, hoje você tem 4, 5, 6 atendimentos. Então, eu não sei, por isso que vocês têm que ligar para eles. Combinado? Então, certo. Então, vamos começar a aula em si. E eu queria voltar hoje do ponto que a gente partiu de trabalhar os perfis comportamentais na aula passada. O que a gente falou da história dos perfis comportamentais? A gente usou aquele esquema do DISC, que a gente vai falar do padrão, do perfil comportamental de dominância, do perfil de influência, do perfil de estabilidade, do perfil de conformidade. E aí, antes disso, eu quero conversar com vocês e mostrar alguns trabalhos que vocês fizeram. Eu até, conforme eu fui recebendo por e-mail, eu fiquei muito orgulhosa, de novo, com alguns trabalhos que vocês estão me mandando. Então, assim, gente, e aí eu tinha até mandado mensagem para algumas das meninas, falando assim, ei, me responde, Posso aprender, posso fazer vocês apresentarem durante a aula na sexta, algumas pessoas tinham topado, mas aí mudou a lógica, então aí eu vou apresentar o trabalho dessas pessoas. E aí o que é mais legal, gente, o que é mais importante é conseguir conversar com vocês, é conseguir conhecer quem vocês são, né? Eu acho que o principal motivo de ser eu, a psicóloga da escola, que dou essa matéria, né? Não é à toa. Eu não sei se eu já comentei com vocês, né? Na primeira aula, sim, mas eu não sei se vocês vão lembrar. Mas eu fiz bacharelado e licenciatura. A gente tem um projeto de lei que vai trazer essa psicologia para dentro da sala de aula. E quando eu estava na universidade, a gente trabalhou em um projeto de pesquisa em que justamente a gente criou uma matéria de projeto de vida em uma escola pública. Então faz muito sentido eu estar ali, a gente criar esse vínculo, eu saber quem vocês são, em qual linguagem vocês falam, o que eu posso me identificar. Então vai ter um monte de coisas, um monte de personagens ali que eu vou conseguir, que a gente vai conseguir dialogar e conversar e falar sobre, outros eu não vou conhecer, mas é importante, assim, né, essa questão da linguagem, o tanto que eu falo
da importância da gente aprender a descrever, da gente, né, saber dos sentimentos. E aí, obviamente, eu tenho que saber o que que passa, o que que se passa na geração de vocês, o que que tem influenciado vocês. Então, eu gostei muito do exercício, eu gostei muito da dedicação de vocês. Eu vou apresentar os trabalhos que eu peguei para mostrar aqui para vocês como exemplo, foram os trabalhos da Yasmin, da Júlia, da Maria Luísa e da Bia Torres. Então, eu vou passando aqui por cima, vou comentar um pouco para reforçar a nossa noção, né, de dominância, influência, conformidade e estabilidade que a gente tinha conversado, né? E aí, depois eu sigo em frente para a gente falar um pouco de criatividade. E hoje eu vou falar de arte. Não é à toa que eu escolhi essa minha camiseta que eu amo de paixão, essa minha camisa da Frida Kahlo. Não vou falar especificamente sobre ela hoje, vou falar de outros artistas, vou explicar o que é criatividade no finzinho da aula, porque eu acho que é uma aula que vale a pena a gente dividir ela em duas. Então, vou seguir isso em frente e aí a gente vai conversando, mas primeiro vou valorizar o trabalho de vocês, dos colegas de vocês. Vou compartilhar a tela aqui agora. E assim, só para retomar o slide onde a gente parou, né? Dos diferentes perfis. Então, aqui no perfil da dominância, a gente vai ter, né, esse padrão ativo e esse padrão questionador. Então, esse lugar de uma pessoa que é muito prática, que é muito racional, que vai trabalhar enquanto líder, que é muito direto, que tem que tomar um cuidado, então, de ser uma pessoa que acaba parecendo um pouco arrogante, né, mas é muito empreendedor, ele gosta de arriscar, né, e tal, é muito motivado pela competição em si, não é à toa que eu escolhi a Mônica. Aí o perfil da influência, então a gente vai estar falando dessa atividade, né, e também dele ser mais receptivo. Então, essa pessoa que é um pouco mais empática, que ela é extrovertida, que ela vai, né, a motivação dela vai ser o contato com as pessoas, vai ser esses dinamismos das relações. Ela gosta de ter liberdade, ela gosta de ser o centro das atenções, não gosta de ser excluída das atividades, né? Não tem muito filtro com as palavras, então, como ela é uma pessoa muito sincera, então ela tem que tomar, às vezes, um pouco desse cuidado. Né, dessa pessoa que se enquadra nesse perfil, e ela vai ter alguns talentos, né, que quer vender ideias, solucionar problema, vai ter uma agilidade, vai ser uma pessoa muito criativa. E o perfil, e aí é assim, né, DISC, é como de um relógio. Então, alguns de vocês fizeram DIX, o C primeiro, né, assim, pelo menos no livro é assim que eles estão lendo, numa ordem de um relógio. Mas aí a gente, vamos lá, para o perfil de estabilidade, vai ser uma pessoa que vai ser mais receptiva e mais reflexiva, que ela vai ter um foco maior em colaborar, né? Por isso que eu escolho ali de novo a Rainha Elizabeth, por ser muito calmo, reservado, introvertido, acolhedor, que vai buscar as melhores palavras na sua comunicação, né? Que vai ser mais tranquilo. Vai ter essa motivação de segurança, de lealdade. Então, em alguns momentos, eu também, da aula passada, tinha conversado com vocês sobre, olha, essa pessoa, ela vai... a Rainha Elizabeth, ela quer muito manter as tradições. Por isso que ela é muito leal, né? Essa que é a noção de lealdade, de se manter naquilo, de se manter naquele propósito. No caso dela foi a rainha, a realeza como um todo e tal. Ela não gosta de mudança brusca, né? Então, assim, eu também comentei com vocês a dificuldade que ela teve de lidar com a modernidade, então, rede social, televisão, todas essas coisas. E ela vai ter que tomar um cuidado para não ser muito sentimental, não falar muito o que pensa, e aí ficar magoado por muito tempo, né? Uma pessoa um pouco rancorosa, às vezes vai se encaixar um pouco mais nesse perfil. Mas ela vai ser uma pessoa muito planejadora, vai mediar um conflito, vai tentar ali chegar nessa conclusão, né? Pensando nesses pontos, que é uma pessoa que vai ser reflexiva, então vai conseguir pensar dentro de um conflito e vai ao mesmo tempo ser receptiva. E, por fim, o perfil da conformidade, né? Então, e aí eu escolho a Hermione pensando nesse foco da precisão, assim, né? Pensando que no meio da aula, ali no filme, ela levantava a mão e falava, eu quero responder, eu sei a resposta, é isso. E aí ela vai ter essas características de ser muito analítico, disciplinado, muito racional, observador. Ela vai ter uma argumentação muito baseada em argumento, em fato. Então, tipo, olha, preto no branco, assim, tal coisa tá certa, tá errada por causa disso, disso, disso. Então, né, essa comunicação muito baseada em argumento, sem muito achismo. Essa motivação vai ser prazo, regra, né, relações sociais, então o que é certo é isso, na sociedade é isso. Então, vai estar motivado em trabalhar muito dentro desse contexto.
vai gostar de pesquisar, vai gostar de estudar, buscar conhecimento, gostar de regra muito clara e definida. Qual que é a regra? Não tem regra, meu Deus, essa pessoa aqui também surta. O que lembra um pouco o padrão da Mônica, né? Que tem até um episódio em que ela brinca, que ela vai dar alguma regra lá para algum jogo que eles estão jogando. Aí eles, não, Mônica, não começa. Ela, mas a regra é o que faz o jogo ser legal, enfim. Ela põe ordem no mundo. Essa fala também é muito característica da Mônica. Mas aí nesse perfil de conformidade, vai ser esse perfil que vai ser um pouco questionador, que vai olhar para esses argumentos, será mesmo e tal? E aí, junto com esse perfil reflexivo, né, para pensar muito nesses argumentos, para ser de fato muito analítico de uma situação. Não vai gostar de errar, não vai gostar de ambiente muito desorganizado, só que vai ter que ter o cuidado para não parecer uma pessoa muito fria, né? Porque se é uma pessoa muito prática, tem que fazer isso, é aquilo. Epa, peraí, você está considerando o lado do outro? E aí, né, pensando exatamente o oposto do perfil de influência, que ali vai estar uma pessoa empática. Então, essa pessoa, ela vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado para ela não perder a mão e acabar não sendo empático com o outro. E aí vai ter esse talento de conseguir argumentar muito bem e desenvolver a atividade com alto nível de complexidade, certo? E aí agora, mostrando um pouco do trabalho dos colegas de vocês. New share. Aqui. Este trabalho da Maria Luísa é muito legal porque ela escolhe, né, no perfil da dominância, a Claire Dunphy da Modern Family, que também é um outro seriado que eu adoro. A Claire, ela vai mais ou menos ter o perfil da Mônica de Friends, e ela vai ser uma pessoa que gosta muito de competição, né, pra quem não conhece, ela tá muito viciada, não, porque tem que competir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ela quer ser uma boa líder, ela quer ser uma boa chefe, ela até tenta cozinhar e não dá conta, mas ela se esforça muito para isso. Ela é muito obcecada por organização também, então em algum momento ela até vai tentar ter um cargo em uma empresa que vende acessórios de organização, e ela organiza uma estante toda bonitinha e acontecem algumas coisas. Então foi muito legal essa escolha da Claire ali que a Maria Luísa teve, e aí um outro lugar de ponto de encontro entre nós, assim, do Modern Family ali, que também gosto muito. Aí o perfil de influência, o perfil de conformidade, ela escolhe personagens do Brooklyn Nine-Nine. Eu confesso que eu nunca assisti. Meu namorado e meu cunhado amam de paixão. Eu não sei dizer o porquê, eu não dei chances ainda pro Brooklyn Nine-Nine. Prometo que vou dar essa chance para vocês, pensando que se repetiu em muitos momentos. Outros colegas de vocês acabaram colocando também os perfis do Brooklyn Nine-Nine para a gente pensar um pouco. E ela vai justificar a escolha do perfil do Jake Peralta na influência, no perfil comportamental da influência, porque ele é essa pessoa que vai ser otimista, independentemente da situação, que vai ser alegre, animado, comunicativo, extrovertido, que ele quer ganhar as competições, não gosta de ser excluído, diz o que pensa, se mostra bem criativo com o seu trabalho, consegue solucionar casos, é amigo de todos. Então, exatamente, ela foi muito precisa, pelo menos nessa descrição que ela trouxe. Se ele é empático, se ele é extrovertido, talvez ele fala muito o que pensa, ele vai cair exatamente nesse perfil da influência. Aí no perfil da conformidade, em que ela traz a Rosa Dias, ela diz que a Rosa Dias ela vai ser reservada, vai ser muito disciplinada, ela gosta de ser uma pessoa racional, pelo amor de Deus, racional e realista, suas discussões são baseadas em fatos, boa parte da sua disciplina vem dos anos que praticou balé com uma professora extremamente rígida. E aí pensando, né, que no conformidade, no meu exemplo, eu trouxe a Hermione, pra gente falar de seguir regra, de ser uma pessoa reservada, então tá baseado em argumento, tá baseado, né, em fatos, essa disciplina também, né, a Hermione também vem de um histórico familiar de muita disciplina, os pais dela, trouxas, eram dentistas, então, trouxas para quem entende o que isso quer dizer no perfil dentro da história de Harry Potter, né? Então, pelo visto, ela acertou e assim, gente, é isso. Pode variar muito, então, por exemplo, o Jake Peralta também tinha um perfil mais competitivo, que aparece um pouco mais no Dominância, por exemplo, mas são essas nuances que é o importante da gente observar e não ficar muito fixo nessa questão, né? Tipo, esse é o meu perfil e ponto, e acabou. Não, é um perfil da mudança. E a gente tem os nossos limites, enfim, mas eu acho que é importante para vocês conhecerem, como eu tinha dito, porque em ambientes de trabalho, em ambientes de seleção, de RH, vocês vão se deparar com isso. Então, uma pessoa, até mesmo se vocês forem construírem uma empresa
empresa. E aí, pensando em cada cargo, o que é aquela pessoa que vai ocupar esse cargo precisa ter? Quais são as características? Ela vai ser um mediador de conflito, então ela vai ser tipo um gerente, em que ela vai ter que trabalhar com pessoas de um nível mais baixo, de um nível mais alto, mas ela vai ter que gerir conflitos, ela também vai ter que ter um papel de liderança, então são coisas importantes da gente pensar, né, para o futuro de vocês, para um projeto de vida. E por fim, ela escolhe no perfil de estabilidade a Beth Mart. Como eu tinha começado, minha tatuagenzinha é sobre o livro Little Woman. É incrível a história, assim, a autora, a May Alcott, ai, meu livro está lá embaixo, eu não vou conseguir pegar aqui para vocês agora, mas assim, ela vai ser uma das primeiras escritoras mulheres, né, e americanas. Então, assim, gente, a forma como elas falam o Little Woman, e quando eles traduzem para mulherzinhas, parece alguma coisa pejorativa, mas é porque era como o pai dela se referia a elas, então elas são minhas pequenas mulheres, assim, e que são grandes, na verdade. É mais uma relação de carinho. E a Beth é uma dessas irmãs e ela realmente ela é muito acolhedora, ela é muito calma, ela quer muito agregar a família, ela quer que as coisas fiquem bem, né? Ela ocupa esse espaço. Ela gostaria de tocar piano e aí ela tem essa veia mais artística, ela é reservada, né? E aí ela ganha um piano, ou então uma pessoa chama ela para ela poder ir tocar um piano na casa dela, ela fica com muita reserva, mas ela se dedica, ela abraça. Nossa, é maravilhoso. Ela não gosta de confusão e se mantém longe de festa, demonstra grande apego com a sua família e não se vê favorável a mudanças bruscas. Então, acontecem algumas mudanças e ela dá uma desesperada. E pensando de novo no perfil que a gente vai colocar, da estabilidade, ela é exatamente essa pessoa, que não vai gostar dessa estabilidade. Pensando que eu faço ela junto com a Rainha Elizabeth, não, eu quero manter tudo igual, eu vou valorizar muito essa família. Então, essa foi muito assertiva, essa escolha da Elizabeth, da Beth Mart, amo de paixão, choro só de lembrar por dentro aqui o que acontece. Agora eu quero mostrar para vocês o da Yasmin, isso, não, da Júlia. E a Júlia, gente, assim, ela também só escolheu a última de Pretty Little Liars, upa, que a minha língua travou, que eu não conheço. O resto, amo essas pessoas, amo Christina Young, eu particularmente com a minha melhor amiga, a gente fica brincando muito que ela é Christina Young e eu sou Meredith Grey, pelos padrões comportamentais que a gente tem, que a gente observa na gente. E a Cristina, ela é claramente um perfil dominante, ela vai ser muito líder, ela é muito forte, ela gosta muito de competição, ela é muito organizada, ela passa um pouco de arrogância, né, por pensar muito na verdade, por ver assim, qual é o caminho certo a se fazer. Aqui no final até, né, a Júlia coloca, ela não é uma personagem muito delicada. Muitas vezes é sarcástica no ambiente de trabalho, com meus amigos, deixando de forma transparente a sua arrogância. Exatamente, ela tem esse espírito de liderança, mas às vezes ela passa um pouquinho pro lado de lá. Mas maravilhosa, assim, né? E aí a gente tem que até discutir um pouco, gente, em algum outro momento, mas esse local de arrogância, né? Assim, qual que é a diferença entre uma mulher ser arrogante e uma mulher ser assertiva, falar um não, né? Então, eu vou pontuar essas diferenças culturais com vocês, porque a gente vai ter uma aula de feedback. Então, eu prometo que eu volto nesse ponto da Christina Young e de outras mulheres que são assertivas e que em alguns momentos são colocadas como agressivas ou até mesmo arrogantes. A gente tem, claro, tomar esse cuidado, mas às vezes pode ser mais uma questão de diferença de gênero. Enfim, vamos discutir isso mais para frente. O perfil de conformidade, ela vai escolher a Maeve. Aí, né, no caso, ela da matriz, a Júlia desce. Ela vai pro ponto de baixo, assim, só deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, para refrescar a memória. Então, ela vem para esse ponto aqui, ó, pro ponto de ser mais analítico, observador, gosta de estudar e tal. E aí, a história da Maeve é exatamente essa. Ela é uma aluna muito dedicada, uma aluna muito boa. Mas ela também é um pouco reservada. Algumas pessoas chegam a falar dessa frieza que ela teria. E ela é muito disciplinada, então ela tira algumas notas, ela chega a vender algumas redações dela para alguns colegas por essa bom desempenho que ela tem na escola. Então também é uma escolha muito assertiva da Júlia ali. A April, que ela vai escolher para o perfil de estabilidade,
né? Então, a April, ela vai sempre ajudar os colegas de trabalho, ela vai ser muito leal aos amigos, ela é organizada, não é muito fã de muitos conflitos e mudanças. Assim, também acho que a April, por exemplo, ela poderia caber no perfil de conformidade também, né? Que ela vai ser essa pessoa também muito analítica, disciplinada também, porque ela é muito estudiosa, então também é uma escolha assertiva. E influência, ela vai escolher a Ellison, porque ela afirma que ela gosta sempre de ser o centro das atenções, então, como a gente comentou, ela se comunica, então, extrovertida, e acaba falando coisas demais. Ela é uma personagem comunicativa, extrovertida, focada em relacionamentos amorosos ou apenas amigáveis. E detesta ser excluída de atividades em grupo e apresenta traços persuasivos, né? A persuasão de estar ali, fazer o que a pessoa quer. Então, também foi muito bacana essa escolha. Agora eu quero mostrar para vocês o da Bia. Amei a Bia também coloca aqui alguns padrões de cores, né? Então ela vai usar o perfil da dominância nessa cor mais vermelha, o da influência o amarelo, a busca da estabilidade o verde e o da conformidade azul, que também está muito relacionado ao que essas cores significam, né? O que cada uma dessas coisas significam de uma forma geral, né? Conformidade, um azul, uma coisa mais blasé, uma coisa que traz um pouco mais de calma, de estabilidade, né? O verde também, não, é um lugar seguro. Influência, o amarelo, tipo, né? Atenção. E o dominante é a pessoa que segue, que pausa, que segue em frente. Então, nessas escolhas também, eu achei muito bom que ela pegou isso, né? Essas diferenças, assim, de cada um e trouxe isso para as cores. Aí agora, né? O perfil que ela escolhe da Meredith, e aí veja a diferença. A Meredith e a Cristina são perfis dominantes diferentes, em que em algum momento também elas vão parecer um pouco arrogantes, mas as duas elas vão ser muito assertivas, vão ser muito competitivas, então se elas vão conseguir fazer uma cirurgia ou não, são muito esforçadas, né? Então, elas têm muita facilidade para enfrentar questões difíceis, são práticas, são assertivas, o foco dela está muito em resultado. Então, é um outro tipo de perfil dominante. Então, para vocês verem de novo esse destaque que eu dou para essas nuances. Agora, ela escolhe o perfil influente Lucifer. Confesso que não conheço esse também, mas ela vai dizer que ele vai ser, né, simpático, confiante, otimista e participativo, que ele vai ser simpático, vai influenciar e motivar as pessoas, vai ser flexível, é empático, comunicativo. Bem, pelo que se você der essa descrição que você me conta, eu concordo que ele faça parte desse perfil influente. Aí aqui, óbvio, é só mudar bem aqui, que você foi copiar a caixinha, né, para dar certo, só mudar aqui para perfil influente. Mas amei a paleta de cores, amei que também você escolheu as imagens dentro desse padrão. Conformidade, ela vai escolher a Annalise Keating, de How to Get Away with a Murder. Gente, também é muito legal esse seriado. Confesso que não vi as últimas temporadas. Vou ver, vou terminar essa série. Mas ela também poderia se encaixar num perfil de dominância. Mas as escolhas pelas quais a Bia coloca ela aqui é que ela é muito cuidadosa, ela vai ser muito sistemática, muito certinha. Ela vai fazer muito bons argumentos, né? Então, quando eu coloco ela ali dentro com a Hermione também, assim, nossa, uma advogada precisa, uma advogada criminalista como ela, precisa muito ocupar esse espaço, né, de ser muito perfeccionista e enfim. E ela vai ter uma tendência a ser uma pessoa meio fria, meio distante, então faz todo sentido essa escolha da Bia novamente. E perfil da estabilidade. Não conheço essa personagem, Cat Valentine, da série Brilhante Victoria. Ela diz que ela é autêntica, atrapalhada, simpática, sensível, sonhadora, que ela se encaixa por ela ser sensível, essa sensibilidade dela, por ela ser paciente, calma, que tem que ter cuidado para não ser muito sentimental. E aí as características, né, de confiabilidade, persistência, ser amável e gentil, pode caber aqui dentro também. Né? A gente tem que pensar um pouco sobre essa lealdade, sobre como é que ela vai acabar levando conflitos, como é que ela vai acabar, né, organizando os conflitos, mas também pode ter sido um bom exemplo. Acho que pela descrição aqui que a Bia colocou, faz sentido. E por fim, eu vou colocar aqui finalmente o da Yasmin, que também ficou muito legal, gente, aqui. Ela coloca outro personagem do Brooklyn Nine-Nine, então eu preciso. E aí, veja só, gente, que bacana, assim, a gente capaz que consegue colocar
pensando em um trabalho, então a gente tem a Amy Santiago enquanto perfil dominante, o Diego Peralta com perfil influente e a Rosa Dias no perfil de conformidade, né? Então, assim, olha que legal a gente conseguir fazer tudo isso. Ela, né, vai falar que ela é uma detetive ambiciosa, motivada pela perfeição, ela é competitiva, é obcecada por tudo que tem a ver com a organização às regras. Então faz muito sentido essa escolha que ela faz aqui pro perfil dominante. Aí pro perfil do influencer, aí, né, se repete, eu não vou, né? Mas olha que legal, gente, que vocês pegam, né? Tipo, no geral, dá pra gente entender do que a gente tá falando. Então, que legal que vocês, né, sem saber, colocaram eles nesses lugares de perfis que se repetem. E o professor da Casa de Papel, e muitos de vocês colocaram, gente, colocaram o perfil da Casa de Papel, colocaram o Berlim, professor, a Nairobi, muito bom essas análises de vocês. E o perfil do professor nesse lugar de conformidade, de ser uma pessoa muito fria, muito calculista, pensando muito nesses argumentos, né? Tipo assim, putz, vai dar super errado uma coisa no banco, eu tenho que super repensar qual vai ser o outro plano para o plano ser muito perfeito. Então, muito sentido também escolher ele para esse lugar. E, por fim, o Capitão América. Teve outra pessoa que escolheu também, gente, o perfil do Homem de Ferro para o perfil de dominância. Também eu amei esse exemplo. Ele, de fato, vai ocupar esse perfil de liderança. E o do Capitão América, ele é muito estável, né? O Capitão América, ele é essa pessoa que é estável. Nos Vingadores, ele faz o que tem que fazer, muita estabilidade. O nome, você olha para a cara do Capitão América e você vê essa estabilidade. Ele mantém a calma e tal. Então, ele, né, vai pensar nos integrantes da equipe. Ele vai, como é que a gente vai resolver esse conflito aqui? Muito justo, muito correto. Então, né, muito um pouco dessa pessoa que vai ser conservadora, pensando nesse outro local ali que eu comento e faço um paralelo com a Rainha Elizabeth. Então, tá aí, gente, esses 4 exemplos dessas 4 meninas maravilhosas. Muitíssimo obrigada por vocês terem compartilhado a tarefa de vocês, permitido que isso acontecesse. E aí agora vamos continuar falando de competências, continuar falando de inteligência e meio que já para ir finalizando, porque eu quero falar muito mais sobre arte e criatividade e inteligência com vocês na próxima aula. Mas o que é um comportamento criativo, né? O que é inteligência? Uma das definições que eu conversei com vocês sobre inteligência era a história do comportamento ser um comportamento criativo. Então, diante de situações diferentes, como essa pessoa consegue se comportar de formas diferentes. E como qualquer comportamento, a criatividade, a inteligência, ela vai estar muito relacionada com as consequências. Né? Eu me comportei de tal forma, não deu certo, comportei de novo, tentei de novo, escrevi uma música, toquei um violão, toquei uma nota errada, vou de novo. Entrar muito em contato com a consequência bacana, uma consequência legal, reforçadora, daquilo ali fazer muito sentido para você, né? Então, é esse caminho. Eu vou explicar um pouco melhor o que a gente precisa fazer para se tornar uma pessoa criativa, mas basicamente é se expor e é tentar e repetir milhões de vezes. Eu imagino vocês mesmos, né? Vocês observam, sei lá, no TikTok, por exemplo, quantas vezes vocês precisam fazer um determinado movimento. Mas aí vocês olham para uma outra pessoa com uma ideia nova de vídeo e falam, nossa, como é que essa pessoa fez esse vídeo? Assim, será que foi de primeira? Não, gente, não é de primeira. Ela, às vezes, olhou muitos vídeos, pensou muitos vídeos, e aí teve uma ideia bacana, fez um monte de vezes para dar errado, e aí escolheu dar certo e foi o que ela publicou. Então a gente fica muito com essa noção de que é muito um dom divino, né? E pessoas que tocam instrumentos vão saber o quanto que a gente vai ter que olhar e falar, não, é muita repetição, é muito estudo, é muito treino, né? E aí sempre pensando que eu sempre vou considerar os 3 pontos essenciais para a gente analisar qualquer comportamento. Então, sim, vão ter pessoas que vão ter aquele lado biológico que eu sempre falo, né? Então, a gente vai ter aquela questão do ouvido musical, que a pessoa consegue identificar uma nota, e aí isso está muito relacionado, por exemplo, na biologia, nesse aspecto de uma criatividade, por exemplo, musical. No nível individual, então, de onde essa pessoa fala? Então, para vocês aí, que tem pessoas artistas na família, que tem pessoas musicais na família, faz sentido? Ou você veio sozinho, ou você é essa pessoa que inaugurou a arte dentro da sua casa, no nível individual e no nível cultural. Porque a gente também tem que pensar o que é arte. Né? Então, eu vou mostrar alguns artistas para vocês que eu considero enquanto artistas. Que a história os considerou enquanto artistas. E aí, muito do que a gente discutiu também. Não necessariamente você vai gostar muito disso. Mas eles têm muito a ver com
o ambiente que eles estavam, o tempo, a década, o que eles chamam de Zeitgeist, que é o clima do tempo. Isso é uma palavra em alemão, que significa, com esse tanto de consoante, significa isso, o clima do tempo. O que esse clima desse tempo permitiu que esse tipo de artista específico existisse. Né? Então, assim, dá pra gente abrir uma série de questões e pensar em uma série de pessoas. Então, aí esse quadro que eu mostro para vocês é um dos meus quadros favoritos da minha vida. Ele é do Klimt, ele é da Áustria. Meu Deus, esse quadro se chama O Beijo. Não sei se vocês conhecem, até tem uma parte da música da Vanessa da Mata que fala, que se chama O Beijo, que fala: nós somos para sempre o beijo de Klimt, o beijo de Klimt, o beijo fagulhando em cores. É isso. Klimt usava essas cores amarelas muito fortes e muitas dessas partes amarelas elas eram feitas com folhas de ouro. Ele vai falar de uma década de 1904, 1914, assim, que a gente vai falar também muito de Dalí, muito dessa relação com o surrealismo, assim, mas eu sinto um sentimento, assim, ele tem algumas outras, a forma que esse beijo pega, ele tem algumas outras imagens de mulheres gestantes, assim, com filhos, eu consigo sentir o sentimento, eu consigo sentir a arte. E até uma coisa que a gente vai conversar um pouco ao longo desse tempo, falando sobre arte de uma forma geral, mas será que em algum dia vocês já tiveram esse choque cultural de falar: meu Deus, isso é arte? De conseguir olhar a arte pela arte? Muitas pessoas vão dizer que a arte não tem um propósito, vão desfazer disso, a arte não tem função. Mas vocês já pararam para pensar onde a gente estaria dentro dessa quarentena se não fossem pelos artistas? Pelos artistas que são atores, que fazem todos os seriados que vocês assistiram, pelos artistas que fazem as músicas que vocês estão escutando, pelos artistas que fazem os livros que vocês estão lendo, que vocês estão se distraindo. Então, o que seria arte? E qual é, se não o objetivo da arte, se não a arte pela arte? A arte pela contemplação, a arte de você se identificar. Né? Todos esses artistas em que eu olho e eu considero, então, por exemplo, a história da Frida também, que eu quero falar um pouco mais para frente para vocês, mas são histórias que eu me identifico, são histórias que em algum lugar eu consigo sentir afeto. E aí busque e olhe para vocês e onde que é esse lugar que vocês vão conseguir sentir afeto. E essa que é a grande definição de arte para mim. Onde é que isso mexe com vocês? Onde é que isso afeta vocês? Muitas pessoas vão dizer: isso não é arte, isso não é arte, isso não é arte. Mas tem um nível cultural que, de fato, não vai validar um monte de coisa, né? Então, alguma pintura específica, alguma técnica de arte específica. Mas se aquilo te comove, se aquilo se identifica com você, isso é arte para você. Então, daí, o Klimt E, obviamente, né, voltando a falar de criatividade, não necessariamente eu estou aqui usando essa definição de que criatividade é um novo comportamento, mas não é qualquer tipo de um novo comportamento. É dentro daquelas respostas que eu precisava emitir em um determinado contexto, eu me comportei de uma forma diferente. Não sei se vocês lembram do vídeo que eu mostrei para vocês com alguns ratinhos, né, jogando basquete e tal. Aquilo ali é um exemplo de um comportamento criativo para ratos, pensando que eles, para comer alguma coisinha, às vezes não precisavam fazer nada, e de repente, às vezes, apertar uma barra, ou de repente chegaram no lugar de fazer uma cesta de basquete para conseguir uma comida. E assim como vocês devem, às vezes, treinar alguns dos animais de vocês aí dentro de casa, ali vai ser, na definição em si, de um comportamento criativo, né? Então, tem uma função. Então, também vou explicar para vocês como que as pesquisas são feitas nessa área, né, para provar o quanto esse comportamento criativo vai estar relacionado com qualquer outro comportamento, pensando nas consequências, que não vai ser esse dom divino que simplesmente vai nascer com as pessoas e pronto, acabou. E, bem, essa definição que eu já comentei com vocês do que seria arte, que eu coloco nesse lugar de afeto, de que me toca. E aí, eu preciso falar de Van Gogh. E, gente, eu esqueci de colocar aqui para vocês de um stand-up no Netflix que se chama Nanette, que ela é da Hannah Gadsby, que ela vai falar, ela é uma historiadora da arte, que ela vai fazer um stand-up comedy, ela é uma mulher lésbica, e ela vai trabalhar com a arte e vai explicar a história da humanidade pela arte, é muito legal, assistam. E ela vai trazer um pouco de Van Gogh também, mas Van Gogh me toca. E aí, como eu já contei para vocês, ela é uma professora de literatura, tinha muitos livros desde muito pequena, e eu tinha alguns livros dos pintores.
dos pintores, e eu lembro de olhar muito para o Van Gogh. Eu sempre gostei muito da cor amarela e ela sempre se destacou muito para mim nessas pinturas dele, assim, né? A forma como ele desenha, a forma das pinceladas. As pinceladas, elas são grossas, a tinta é grossa, ele não dilui a tinta. Então, é um tanto de padrão que você vê que ele aparece ali. A história, o Van Gogh em si, aí pensando naquela definição de arte que vai ter a ver com esse momento do tempo, Van Gogh não foi considerado um artista. Van Gogh vendeu um quadro em vida e ele se matou aos 37 anos de idade. E assim, por que que ali ele não foi considerado artista? Será que... E aí um pouco disso que a Nanete vai discutir, assim, não necessariamente a gente precisa ser muito melancólico, né? Às vezes a gente acha que um artista, às vezes é uma pessoa que sofre, às vezes algumas músicas que a gente vai ver, por exemplo, no sertanejo, músicas de muito sofrimento. Nossa, que sofrimento, que sofrimento. E aí a música produz essa criatividade e tal, mas não necessariamente tem a ver com o sofrimento, né? Tem a ver de que, não funcionou me comportar dessa forma aqui. Talvez esse não funcionar se chama sofrimento. Mas a gente não precisa do sofrimento para criar arte. A gente precisa da arte para a gente sublimar. Então, é assim que sublimar é tipo assim, tirar de dentro da gente. Como é que eu vou conseguir me expressar? Às vezes, eu não consigo expressar esses sentimentos que estão aqui dentro com a minha fala. Às vezes eu consigo atuando, às vezes eu consigo escrevendo, às vezes eu consigo pintando. E aí, Van Gogh, ele tem algum diagnóstico. Hoje em dia as pessoas pensam que é de esquizofrenia. Na época ele não tinha esse diagnóstico fechado, mas ele tomava alguns medicamentos para depressão, para esquizofrenia. E o porquê, né? Eu já tive a oportunidade, gente, de ver esse quadro do quarto dele no Museu de Arte Moderna de Chicago. É uma coisa fenomenal, assim, sabe? Quando você consegue ver a tinta, assim, o jeito que a tinta secou, essa grossura, esse padrão que ele vai estabelecer. Eu também já consegui presenciar algum outro porta-retrato dele, especificamente esse, no Museu Madame Orsay, em Paris, também. Gente, assim, como isso roda o mundo, sabe? Que pena que a gente não trouxe isso para o Brasil. A gente tem os girassóis e a gente tem a noite estrelada. Observe o amarelo em tudo. Van Gogh usa o amarelo porque o remédio que ele toma faz com que ele tenha uma outra sensação do tom de amarelo. Gente, olha aqui, olha isso, olha essa sensibilidade. Imagina o que era ser Van Gogh e enxergar esse amarelo. E se destacar, e como o amarelo se destacava no mundo. Então imaginem, sei lá, a gente às vezes tira uma foto no filtro do Instagram e a gente enxerga tudo meio amarelo. É assim que ele enxergava as coisas. Por isso o amarelo em tantos lugares, né? Então, a noite estrelada em que ele pinta, gente, e a história do Van Gogh também tem uma relação em que ele vai ser nomeado a partir de um avô e também de um irmão que nasceu antes dele, mas que morreu muito bebê. O que é carregar esse título? O que é carregar esse nome dessa pessoa que existiu e morreu? E morreu antes de existir, antes de ser alguém. Uma coisa é você ser homenageado, né? Você homenagear uma pessoa, homenagear um avô, um pai, uma mãe. Mas o que é carregar esse peso desse filho que não existiu, que não se tornou alguém? Então, tá aí, o Van Gogh, uma pessoa que não foi pontuada, destacada e colocada e considerada enquanto artista em sua época, mas é arte. E aí, não necessariamente o que a gente não considera arte, não vai ser arte, né? E aí, por fim, para mostrar para vocês, eu trago Basquiat. Há um momento que eu preciso mostrar esse livro para vocês. As coisas aqui na minha casa. Tá, Basquiat. Já mostro esse livro. Basquiat nasceu este homem do lado de Andy Warhol, este homem negro que nasceu no Brooklyn, em Nova York. Muitas pessoas não vão considerar isso arte. Vão olhar e falar, meu Deus, que coisas bizarras. Não, mas ele foi arte. Isso foi arte. E ele foi um dos maiores representantes da cultura pop, da arte pop, que existiu nessa década de 70. E ele não foi reconhecido, porque ele era um homem negro. Não tão reconhecido quanto deveria. Né? Mas ele era uma pessoa super popular, super genial. E aí, qual que era a grande questão da arte popular, né? E Andy Warhol, Andy Warhol é aquele das imagens da Marilyn Monroe repetidas, da Jackie O repetidas, da lata de sopa
enlatada. Eles vão falar dessa discussão da arte, dessa reprodução da arte, qual que é o sentido da arte, né? É só reproduzir, é uma coisa qualquer, repetir. Então, eles vão tratar, por exemplo, a questão de fazer uma prensa para fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma estampa. E aí a gente pode observar, por exemplo, o Flash, né? O Flash, ele é uma visão da própria cultura pop. E aí o Basquiat traz ele pro seu quadro, e ele tem muita... O Basquiat também, as pessoas suspeitam que ele tivesse alguma esquizofrenia, porque ele tinha alguns surtos psicóticos, mas outras pessoas falam que era mais a partir do uso de drogas, enfim, não sei. Muito, sempre essa visão muito descontextualizada, né, difícil de saber. Mas olha, e aí assim, né, então ele traz esse flash dessa cultura pop, dessa cultura de ter acesso, de trazer a arte para todo mundo. E ele gostava muito de estudar Grey's Anatomy. O que é Grey's Anatomy? Grey escrito com A, tá? Que foi o que inspirou o nome do seriado de Grey's Anatomy, que é um livro de anatomia. E aí, por isso é o nome. E aí depois eles transformam para o nome da Meredith Grey e aí usam isso para o seriado. Mas a princípio isso é o nome de um livro muito famoso de anatomia, em que é usado por médicos de todos os lugares do mundo. Então vocês, com certeza que quiserem ser médicos, vocês vão conhecer esse livro. E ele gostava muito de ir no livro, ir no que é seco, ir no que é medonho. E tanto que pode observar, né? Esse quadro, tanto do Scum quanto o The Bones, ele mostra, ele vai nomear, tá vendo? Um por um desses ossos, um por um do que é humano, um por um do que é estranho. E o quanto essa arte incomoda, o quanto essa arte a gente olha e fala, nossa, o que isso quer dizer? Por que isso me incomoda? E isso também é arte. Uma pena que ele não foi valorizado quanto deveria por causa dessa questão racial, né, gente? Mas aqui tem alguns outros exemplos. E aí, o que é este livro? Eu, na clínica, trabalho muito com livros infantis, então eu já mostrei para vocês outros livros, mas para a gente falar sobre poemas, histórias, que talvez a gente é muito bom trazer para o lúdico e trabalhar com isso no lúdico para qualquer idade. Eu trabalho com muitos adultos. E ele ilustra este poema da Maya Angelou. Nossa, gente, o poema se chama A Vida Não Me Assusta. E assim, vou ler para vocês no final o poema, mas só para vocês primeiro verem as ilustrações do Basquiat. Então, vou ler junto para vocês entenderem o que está fazendo. Então, focar um pouco aqui na imagem, nessa imagem de estranheza. E aí está escrito: sombras dançando nos muros, sons que brotam do escuro. Dá pra gente ver sombra? Não dá? Dá pra gente ver escuro. Nada na vida me assusta. Essa imagem te assusta? Cachorros bravos rosnando. Vocês identificam os cachorros aqui? Fantasmas voando em bandos. Fantasmas. Nada na vida me assusta. Bruxa e caldeirão fervente. Leões livres pela frente. Eles não me assustam nada. Deixa eu aumentar, eu tô dando bobeira. Aqui. Eles não me assustam em nada. Dragão soprando chama ao pé da minha cama. Não me assusta nada. Eu grito sai e correndo ele vai e faço zoeira da sua carreira. Eu não vou chorar, ele terá de voltar e eu me divirto com o seu faniquito. Nada na vida me assusta. Baderna e pancada de brigões na madrugada. Nada na vida me assusta. Panteras atrás do muro, estranhos no escuro. Não, eles não me assustam nada. Na nova escola, um pesadelo, meninos puxam meu cabelo, meninas imbatíveis de cabelos crespos incríveis. Eles não me assustam em nada. Não me mostrem, e esse é o meu trecho favorito, não me mostrem sapos e cobras e esperem que eu grite. O medo, se aparecer,
Só nos meus sonhos existe. Carrego sempre comigo um amuleto escondido. Exploro o fundo do mar sem precisar respirar. Nada na vida me assusta. Nada na vida me assusta. Esta é a Maia. Ela também é artista. E aqui é a professora de novo. E esse é o Basquiat. Um livro sobre coragem. Um livro de que nada na vida me assusta. Na tradução literal, quando ela vai falar dessa parte do eu trago um amuleto, na verdade é I've got a magic charm that I keep up in my sleeve. Tipo, tá aqui na manga, meu charmezinho, que eu posso andar no fundo do oceano e não precisar respirar. E aí a parte que eu comentei, né? Não me mostre sapos e cobras e esperem que eu grite. O medo só nos meus sonhos existe. E o medo de vocês? Será que ele existe só no sonho de vocês? Ou ele é real? Ou ele é palpável? Enfim, vamos falar de arte. Beijo, meus queridos. Até a próxima.